Bom, eu sou Mauro César Batista, no mercado eu sou conhecido como Mauro Batista, sou presidente hoje do Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo e também da ANSP, Academia Nacional de Seguros e Previdência. A minha trajetória em seguros começou no ano de 1979, em Brasília. Eu tinha acabado de deixar uma empresa da família, onde eu ocupava um cargo importante e que não tinha nada a ver com seguros. E fui convidado por um amigo, diretor regional da Sul América em Brasília, Wagner de Barros, a ir para a Sul América. E entrei na Sul América em 1979, portanto, em Brasília, e fiquei na Sul América 10 anos. 10 anos depois, e já com um bom relacionamento no setor de seguros, embora o setor de seguros sempre teve o seu forte no eixo Rio-São Paulo, mas Brasília também, pelo aspecto político, era uma capital, uma capital importante, e eu passei a ter algum conhecimento do setor e fui procurado por uma figura também muito conhecida, muito dinâmica, que faz parte realmente da história do seguro brasileiro, que é o Dr. Mário Petrelli. Mário Petrelli me convidou para um projeto novo, que era a seguradora Roma, do Grupo Globo, das organizações Roberto Marinho. Então, em 1990, eu fui para a seguradora Roma, recém-criada seguradora Roma, para desenvolver alguns projetos na seguradora Roma. E na seguradora Roma, cujo presidente era o Mário saiu algum tempo depois, e eu acabei presidente da seguradora, e fiquei presidente 12 anos. E a seguradora Roma foi um dos últimos ativos que as organizações Globo venderam para concentrar os seus esforços no core business da comunicação. Então, quando eu saí, quando a seguradora Roma foi vendida, ela foi absorvida pelo Grupo Mafre, grupo espanhol, que chegava ao Brasil com projetos grandiosos de desenvolvimento. E passei no Grupo Mafre como vice-presidente executivo até o ano de 2008, e a partir de 2008 eu tenho gravitado em alguns setores do Grupo Mafre, e hoje faço parte de um dos conselhos do Grupo Mafre, que se associou também a um grande grupo que é o Banco do Brasil. Então eu faço parte de uma organização extraordinariamente importante no nosso setor, que é o Grupo Segurador BB Mafre. Faço parte do conselho. E, em razão disso, eu tenho a representatividade institucional e já estou no 3º mandato presidindo o Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo. E também, durante a minha trajetória como presidente da seguradora Roma, eu ocupei alguns postos no sistema institucional de relevância, que me deu muito prazer, me deu muita desenvoltura. Eu fui diretor da FENASEG durante 3 mandatos, sou hoje ainda conselheiro da nossa escola, a Fundação Escola Nacional de Seguros, onde também fui vice-presidente do conselho e da diretoria. Tenho imensa satisfação de presidir também a Academia Nacional de Seguros e Previdência, que é um organismo que trata da parte intelectual do aperfeiçoamento institucional do seguro. Então, a minha trajetória em seguros, que passa de 35 anos, tem me dado assim muito prazer, muita desenvoltura. Eu conheço bem o nosso setor, acho o seguro realmente uma conquista da humanidade. Então, eu estou feliz de trilhar esse caminho no seguro. O cenário do mercado segurador, ou do setor de seguros no Brasil, quando eu entrei em 1979, é absolutamente diferente do de hoje, né? O seguro, assim como toda a sociedade no mundo todo, tem experimentado saltos extraordinários de progressividade, de prosperidade, né? O seguro naquela época se limitava a poucas coberturas, né? Era muito difundido tradicionalmente pelo corretor de seguros, que fazia
o papel de porta a porta, oferecendo as coberturas, visitando as fábricas, né? Não existia o seguro-saúde, seguros de riscos financeiros também não existiam, né? Seguros de responsabilidade eram limitados, e a própria cobertura do seguro de automóvel, hoje talvez a carteira mais conhecida e mais procurada junto com saúde, tinha muitas limitações. Os serviços que hoje são oferecidos, mesmo antes de haver a ocorrência do evento, que é o sinistro, como assistência ao segurado, isso nada se falava na época, né? Então houve um salto extraordinário de 1979 para os dias de hoje. Muito bem, o Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, o Sindiceg, ele faz parte de um grupo de 8 sindicatos que dão sustentação à base sindical do sistema segurador, né? Com a antiga FENASEG, que até hoje permanece, ela faz parte dessa estrutura sindical, e o Sindicato de São Paulo, ele foi, na verdade, fundado em 1943, foi quando os seguradores da época aqui em São Paulo obtiveram do governo a licença para trabalhar, funcionar como sindicato. Sucedendo o que se chamava de comitê misto, que era uma prática também ocorrida no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Então, em 1943, o sindicato realmente tomou essa posição de sindicato, representando as associadas, e naquela época, já antes da própria FENASEG, os sindicatos tinham uma interação com o governo federal na época de Getúlio e na época de outros governos que sucederam. Então, a história do sindicato sempre foi recheada dessa interação. Mas o modernismo chegou e o sindicato, com a criação da FENASEG, posteriormente, agora recentemente, da CNSEG, das federações, continua desempenhando um papel regional de bastante relevância. O Sindicato de São Paulo, ele é um sindicato igual aos outros, mas um sindicato muito ativo, ele não é apenas um sindicato reativo, ele sempre procura projetar o seguro para a sociedade, para o Estado brasileiro, mostrando toda a positividade que o seguro tem. Nós estivemos instalados por praticamente 50 anos na Avenida São João, que era a sede antiga do sindicato, e lá o sindicato teve momentos importantes da sua história, interagindo com a sociedade, com o governo, com os órgãos estanques do próprio sistema segurador. E, num dado momento, mais recentemente, há um ano, o sindicato decidiu, em razão principalmente de que o Centro Velho de São Paulo está muito deteriorado, a vir para a Avenida Paulista. E aqui passa a viver uma nova fase com instalações modernas, mas o foco do sindicato tem sido sempre o de trabalhar os interesses das suas associadas e a positividade do seguro. Nesse papel, o sindicato se interage muito bem com os organismos de governo, verificando as leis que são demandadas em relação ao seguro, das quais o seguro tem ressonância, e tem conquistado espaços importantes nessa atuação. Então, o Sindicato de São Paulo é um sindicato que tem a responsabilidade de congregar talvez o maior número de associadas, e que tem também no nosso estado, o estado regionalmente, fisicamente, o estado de maior potencial dentro da economia nacional. Então, a história do sindicato, que foi fundado em 1943, é uma história recheada de fatos importantes, fatos que realmente marcaram a história e que fazem parte da história do seguro nacional. Eu tenho muito prazer de falar da ANSP, a Academia Nacional de Seguros e Previdência, que foi fundada há 23 anos por um jornalista, mas que veio, na verdade, tomar esse corpo, essa posição de organismo que trabalha o intelectual do seguro na gestão do saudoso
Manuel Soares Povas. Manuel Povas era um cidadão português muito preocupado com o aperfeiçoamento institucional do seguro e que veio para a academia em 1999 para dar uma posição diferente do que a antiga academia tinha, muito mais preocupada com realizações festivas. E a academia passou então a ter uma posição de estudos, pesquisas. O Povas criou as cátedras, que são núcleos de estudos das diversas carteiras de seguro, dos diversos ramos de seguros. Então, a academia hoje é um organismo muito conceituado, muito respeitado no cenário nacional do setor de seguros. Ela é uma entidade que ela não é corporativa dentro da sua estrutura, porque ela congrega seguradores, juristas, corretores de seguros, técnicos, enfim. E esse pessoal todo, em torno de praticamente 200 pessoas, tem a missão de trabalhar o aperfeiçoamento institucional, a promover debates para definir conceitos novos, a redefinir conceitos, artigos importantes que são escritos pelos acadêmicos e artigos esses que, na verdade, provoca, sim, uma inovação dentro do estudo, a maneira de se ver o desenvolvimento da atividade seguradora. Talvez o marco mais importante da academia aconteceu quando a academia completou 20 anos de fundação e instituiu a condecoração, a Comenda ANSP. E o primeiro a receber, na condição de homenagem póstuma, foi exatamente Manuel Povas, que recebeu a Comenda número 1. Então, são fatos assim, a história da ANSP também é sempre recheada de eventos importantes. Ela tem, na sua categoria de associados, a categoria de acadêmico honorário. E o primeiro acadêmico honorário da academia foi e é o atual governador de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin. Então, a academia tem esse objetivo, tem mostrado essa desenvoltura e tem, infelizmente, recebido a credibilidade não só do setor, mas também da sociedade de uma forma em geral. O panorama atual do estado de seguro, da potencialidade de seguros em São Paulo, o momento atual, é um momento que é o reflexo do que estamos vivendo no Brasil. O Brasil, economicamente, além dos problemas políticos e sociais, experimenta uma crise na nossa economia. O seguro, assim como todo setor da economia, depende do desenvolvimento da economia. Mas em São Paulo, e acho que no Brasil, de uma forma geral, a expectativa em relação a essa crise é de precaução, é de cuidado, mas assim com uma certa convicção de que o setor de seguros vai sobrepor e vai continuar a experimentar crescimentos. O setor de seguros até então tem crescido mais do que a maioria de outros setores da nossa economia. E continua assim. O cenário não é bom, mas não tem otimismo. Estamos preparados, preocupados, e São Paulo tem um papel importante. São Paulo é uma economia gigantesca, uma economia que é seguramente a maior do Brasil. Aqui no nosso estado, perto de 45% de todos os seguros emitidos no Brasil estão no estado de São Paulo. E São Paulo tem a responsabilidade de encarar a crise com o cuidado que se precisa, mas também com determinação e na convicção de que o seguro é um aliado da sociedade, é um aliado do Estado brasileiro e é um fator importante para o desenvolvimento social e econômico. Então, com crise ou sem crise, o seguro é imprescindível e esse é o foco nosso, esse é o nosso objetivo, de estar muito atento a esse momento realmente de nuvens negras, mas também que serve de estímulo para que isso tudo seja encarado e vencido
da maneira que é o trabalho, a construtividade, e é o objetivo realmente de todas as seguradoras e todos que atuam no setor de seguros. O Estado de São Paulo, ele na verdade acompanha mais ou menos o que é o cenário do Brasil, né? O brasileiro tem hoje o automóvel, o desejo de consumo, tanto como de status, de favorecer até pela grandeza geográfica do Brasil, que é um país continente, o automóvel passa a encabeçar assim, o desejo das famílias, dos jovens, de todos aqueles que realmente têm condição e facilidade para adquirir um veículo. Então, o seguro de automóvel é o seguro mais procurado, o seguro mais difundido, o seguro mais conhecido. O seguro saúde, o seguro que na verdade tem hoje experimentado também um crescimento importante em razão das preocupações que as pessoas têm em relação aos seus familiares e a si próprio, e diante também do quadro ruim que é apresentado pelo governo, a quem a Constituição determina a obrigação de prover a saúde brasileira, e que não tem correspondido às necessidades e à vontade dos brasileiros, o seguro-saúde passa a ser, então, muito procurado, e as seguradoras têm investido muito, têm se aprimorado muito para dar à sociedade, de uma forma geral, resposta a esses anseios. O seguro de danos, o seguro de patrimônio também é uma carteira procurada, e até mais do que ela, o seguro de pessoas. As pessoas também têm preocupado em fazer seguro de vida, seguro de acidentes, né? Fazer também planos de previdência para a sua aposentadoria. Então, na verdade, uma situação que contamina a todos e motiva a todos, e todos ficam bastante conscientes da importância de se adquirir seguro. Então, pela ordem, eu diria que é o seguro de automóvel mais procurado, depois saúde, depois patrimônio, e depois vem seguro de responsabilidade, seguro de financeiros, enfim. Mas as principais carteiras nós diríamos que seria automóvel, saúde e patrimônio. Dois fatos importantes que a gente pode assim, citar assim, como dentro do desenvolvimento do sindicato, o trabalho que o sindicato fez e que são mais recentes. No ano de 2015, o presente ano, nós estamos vivenciando uma década estabelecida pela Organização das Nações Unidas como a década de redução de acidentes de trânsito. No Brasil, incrivelmente e tristemente, 50 mil pessoas vêm a óbito anualmente em razão dos acidentes de trânsito. Para se ter uma ideia, durante a Guerra do Vietnã, que durou uma década, 10 anos, 50 mil soldados americanos faleceram, foram vítimas fatais da guerra. E esse mesmo número acontece anualmente no Brasil. E a sociedade brasileira convive com isso estranhamente, com um certo conformismo, e até contribui, porque acho que nós todos, de maneira geral, temos alguns vícios ruins quando se fala de trânsito. É o pedestre que não observa as faixas para fazer as travessias, que não obedece os sinais luminosos, é o motorista que dirige embriagado, é o motorista ou a motorista que conduz o carro falando ao celular ou digitando no celular. E o sindicato puxou numa contribuição com esse momento que se vive da década de redução de acidentes, para si uma responsabilidade de contribuir para essa redução. Então, existe um mote já no mundo todo, que é no mês de maio, assim como no mês de outubro é um mês dedicado ao combate ao câncer de mama, o mês de maio ficou como Maio Amarelo para se combater a violência no trânsito. E o sindicato, em associação com os sindicatos corretores também no estado de São Paulo, fez uma campanha enorme com a contratação de um grupo chamado Terapeutas do Trânsito, para poder encenar nos faróis da capital de São Paulo, mostrando e distribuindo material didático, fazendo um alerta sobre esses vícios, esses comportamentos que a sociedade brasileira tem de ruim em relação
ao trânsito brasileiro. Isso não é tangível para se medir, mas a gente tem absoluta convicção que surte efeito. Outras campanhas virão e, em relação a Maio Amarelo, nós temos uma definição. O Maio Amarelo passou, mas a atenção pela vida continua. Então, o mesmo programa desenvolvido no Maio Amarelo vai ser desenvolvido, está sendo desenvolvido agora nos outros meses do ano em outras cidades do estado de São Paulo. Um fato também marcante no exercício passado, mas com reflexão presente, é a lei do desmonte, ou do desmanche, como queiram, que é uma lei que foi proposta e depois sancionada pelo governador do estado de São Paulo, mas a lei também é federal. São Paulo saiu um pouco na frente, que obriga que todas as peças de veículos que foram desmontados, fruto de acidentes, sejam codificadas para ser comercializadas. Por que isso? Porque, na verdade, o crime de roubo hoje, de veículos, ele objetiva mais a desmontagem do veículo para a venda das peças. E essa lei, então, ela vem disciplinar e evitar que desmanches ou desmontes clandestinos atuem, de sorte tal que o crime, então, seja inibido. Inibindo o roubo, vai inibir também o latrocínio, que é o crime seguido de morte. E o governo de São Paulo deu muita atenção e despendeu muita força para que essa lei vingasse. E o Sindicato das Seguradoras de São Paulo foi parceiro do governo, através da Secretaria de Segurança Pública, trabalhando na construtividade dessa lei. Então, são fatos assim importantes que o sindicato vem realizado nessa sua missão de ser contributivo com a sociedade e com o Estado brasileiro no setor de seguros. O seguro é importante para o desenvolvimento econômico e social, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil todo. É evidente que, pela grandeza de São Paulo, para a gente situar bem, o PIB do estado de São Paulo é maior do que o PIB da Áustria, é maior do que o PIB da Bélgica, é maior do que o PIB da Polônia, né? São Paulo tem um núcleo de desenvolvimento aqui, a cidade de Barueri, que concentra escritórios, empresas, fábricas, bem encostada, que faz parte da Grande São Paulo. Para você ter ideia, o PIB de Barueri é maior do que o PIB da Bolívia e Paraguai somados. Então, a importância de São Paulo, o peso de São Paulo na economia nacional é grande. E o seguro tem um papel importante, como nos outros estados, porque todas fruto do desenvolvimento, tudo aquilo que as pessoas e a sociedade de uma forma geral, as empresas e o Estado conquistaram, precisam ser protegidos, principalmente no momento de crise. É inimaginável você ter hoje uma fábrica sinistrada, ou com uma explosão, ou porque pegou fogo, sem os devidos seguros para reparar essas perdas e dar continuidade ao desenvolvimento, manter o índice de emprego. As pessoas também precisam, no momento de crise, talvez sacrificar o seu orçamento, mas preservar o seguro, porque se vem roubar o seu veículo, se vem sinistrar a sua residência, se a pessoa vem cair com uma moléstia grave e não tem a proteção do seguro, aí é muito mais difícil. Então, o seguro cumpre esse papel, com crise ou sem crise, ele cumpre esse papel. E o importante também é que todos os recursos, porque na verdade, o segurado, quando ele compra uma apólice de seguro e paga um valor que nós chamamos de prêmio, ele está depositando na seguradora a sua confiança para que ela gestione esse valor e, bem gestionado, retribua a ele, quando ele precisa, diante de um sinistro, a indenização. E esse valor, quando bem gestionado, e certamente o até pelas regras de governança das seguradoras, ele representa um grande formador de reserva e que vai influenciar a economia. São reservas de longo prazo que são jogados na economia nacional, com compra de títulos do Tesouro e outros investimentos que as seguradoras têm por obrigação de fazer, exatamente para proteger esses recursos e ter eles disponíveis quando tem que fazer as indenizações.
Então, eu diria que poucos setores da economia têm a relevância e a importância que o setor de seguros tem para a sociedade como um todo, para o desenvolvimento social e econômico do Brasil. Eu penso que os seguradores, e por que não dizer todo o setor de seguros, e aí vamos englobar também os corretores, tem como desafio descobrir o que o cliente precisa, o que o cliente quer. O foco é o cliente. Numa sociedade que se moderniza a cada dia, o desafio é fazer produtos que, na verdade, vão dar a essas pessoas que vêm adquirir o seguro uma tranquilidade, venha produzir eficácia, venha contribuir para que a escala de desenvolvimento socioeconômico das pessoas e das empresas continue progressivo. O desafio é esse, ter foco nas coisas que faz, gestionar bem a política de absorver riscos, indenizar da maneira correta, ter serenidade nesse processo todo, para cada vez mais despertar a confiança dos clientes, dos segurados e da população em geral.